nos abençoando, falando do nosso coração, como foi até aqui. Em tudo, fui muito abençoado, na direção dos louvores, pude ser ministrado através do grupo de louvor, ver essas crianças tão lindas aqui à frente, e olhar para vocês aqui também é uma vista muito agradável. Ver esse povo bonito, que ama Jesus, a casa de Deus, buscando a presença do Senhor. A nossa meditação desta manhã está em João capítulo 5, versículo 1 a 15. Eu procurei pôr em português, espanhol e inglês, mas o PowerPoint que eu tenho é um PowerPoint antigo. Eu preciso pegar o 2013, porque ele é muito estreito. O 2013 é mais largo e daria para eu pôr em letras maiores. Então, se alguém puder me ajudar para que eu possa ter um PowerPoint novo, porque o meu é antigo como eu, então é narrow a visão, sabe? Eu preciso de um mais amplo, para que eu possa pôr pelo menos letras melhores, porque eu creio que quem está no fundo não tem muita chance de enxergar bem o que ali está. Portanto, eu vou ler e espero que possam acompanhar e isto fique gravado em seus corações. João capítulo 5, versículo 1 a 15. Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento de água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Pai, temos lido a Bíblia, a tua santa palavra, e nossa súplica, Senhor, é que o teu Espírito Santo, e tão somente o teu Espírito que inspirou a inscrição da Bíblia, fale ao nosso coração, para que possamos ter um verdadeiro encontro com Deus, com o Senhor, um encontro transformador nas nossas vidas. É o que nós pedimos, Pai, não porque merecemos, mas confiados nos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. A mensagem de hoje trata sobre a cura do pecador incapaz. O homem era incapaz fisicamente, mas o seu quadro também reflete e pode ilustrar muito bem a condição espiritual de todas as pessoas, no sentido que, quando se trata da cura espiritual, da salvação da alma, todos são totalmente incapazes e todos dependem daquele, o único que pode operar esta maravilha.
O que prendeu minha atenção nesse texto foi, em primeiro lugar, a pergunta do Senhor Jesus ao homem. O Senhor Jesus Cristo perguntou ao homem: queres ficar são? Ele fez essa pergunta se ele queria ser curado. Ora, o homem passou quase 40 anos da sua vida à beira daquele poço, porque ele tinha esperança. Havia uma crendice popular que um anjo descia em determinado tempo e agitava a água, e o primeiro que pulasse na água era curado. E aquele homem passou ali 40 anos da vida à beira do poço, crendo numa superstição e esperando em vão. Ora, se aquele poço pudesse fazer alguma coisa por alguém, seria pelo menos enfermo. É só considerar as palavras do homem. Ele cria que se alguém pulasse, o primeiro que pulasse seria curado. E ele dizia: eu não tenho ninguém para me pôr na água. Então, se a primeira pessoa que pulasse seria curada, então só podia ser o menos enfermo, porque tinha condição pelo menos até de pular na água. Os que estavam como ele, totalmente impedidos, incapazes, dependia de alguém que pudesse lançá-lo à água. E esse homem, crendo nessa superstição, esperou em vão. O versículo 14 desse texto nos diz que a condição desse homem era lastimável, porque a sua enfermidade era resultado do seu próprio pecado. Quando Jesus encontrou novamente no templo, e vocês ouviram a leitura, Jesus disse: não peques mais, para que não te aconteça alguma coisa pior. Então, o caso da enfermidade dele era um caso peculiar, era um caso diferente de muitas enfermidades. Há pessoas que estão enfermas e não tem nada a ver com o fato de ter pecado, mas o caso deste homem era, e Jesus o advertiu. Ele havia estado enfermo por 38 anos. A Bíblia diz que Jesus se retirou porque ali havia uma multidão. Havia, na verdade, uma multidão como ele, de pessoas enfermas, na mesma situação, que dependiam da ajuda de outros. E nós vemos na sua própria palavra que ele parece que já tinha perdido a esperança. Porque apesar de estar tanto tempo lá, ele dizia: eu não tenho ninguém que me lance no tanque. É como se ele continuasse, porque diz a nossa língua que a esperança é a última que morre, né? Mas a dele parece que já estava por um fio. Ali em Jerusalém, ele estava à beira daquele tanque, aquele poço, chamado Betesda. Betesda, em hebraico, quer dizer casa de misericórdia. Portanto, para os enfermos, as pessoas que criam que um anjo um tempo descia e mexia na água, era como o poço da misericórdia. Ali eles depositavam toda a sua esperança. Ali eles esperavam que a sua cura fosse realizada. E foi ali que se manifestou a graça de Deus. Não através do poço da misericórdia, mas, como pode dizer no versículo 6 que nós lemos, pela presença de Jesus. Diz a Bíblia: Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? À primeira vista, a resposta lógica é sim. Que pergunta! O homem está ali há 38 anos, esperando que alguém o colocasse na água para ser curado, e Jesus pergunta: você quer ficar são? Você quer ser curado? Se fosse um homem irônico, ele diz: não, eu estou aqui brincando de jogar pedrinha na água, né? Ou então, porque está me distraindo, se eu tenho que ficar olhando para a água, porque se ela mexe eu não vejo, eu perco a chance. Jesus fez o homem perder o foco do tanque. Jesus fez com que ele voltasse a sua atenção para Jesus, porque quem esperava no tanque não podia tirar os olhos da água, tinha que ficar esperando que a água mexesse e procurar passar na frente de qualquer outro que pulasse antes.
Então a palavra de Jesus parece sem sentido. Você quer ficar curado, quer ficar são? Mas olha, a realidade é que nem sempre as pessoas que precisam querem verdadeiramente ajuda. Jesus conhece os corações. Veja o caso deste homem. Ele estava rodeado de pessoas aflitas, impotentes. O texto diz que era cego, manco, atrofiado. Essa era a situação daquele povo que estava ali. As pessoas estavam totalmente dependentes, incapazes. E viver entre pessoas assim, certamente tornou-se comum para ele. Por exemplo, se eu entro num lugar onde tem fumantes, me incomoda, me sinto terrivelmente mal. Mas se a pessoa fuma e está ali, ela não percebe. Ela não percebe o aroma, assim, né? O cheiro do cigarro, porque acaba se tornando parte. Se você está fritando um peixe na sua casa, você gosta do cheiro e você come, que é uma delícia, mas quando você sai lá fora, você diz: estou cheirando a peixe. O cabelo fica cheirando, a roupa fica cheirando, e quem chega perto percebe. Não é assim? Então eu imagino que o homem estava numa situação que para ele se tornou comum, se tornou normal. 38 anos ali, e ele só se queixava. O versículo 7, ele disse: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me meta no tanque. Ele se queixava que não havia quem o ajudasse. Agora, ainda que houvessem centenas de pessoas dispostas a ajudá-lo, ninguém poderia fazer por ele o que Cristo fez. Ninguém. Cristo não apenas curou o homem, Cristo deu a ele uma nova razão de viver. Cristo tornou-se o seu Salvador e o seu Senhor, um amigo pessoal. E as evidências disso são que, em primeiro lugar, ele revelou obediência a Jesus. Quando Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda, ele, como judeu, vivendo em Jerusalém, onde estava o templo, não faltavam sacerdotes para ver, como vocês ouviram no texto. Ele sabia que, sendo sábado, era proibido ao judeu carregar ou fazer qualquer esforço físico. Obedecer Jesus seria quebrar a lei dos judeus. Por isso que os sacerdotes disseram: mas você não sabe que hoje é sábado? Você não podia carregar o seu leito. Quer dizer, continua doente, meu amigo, espera até segunda-feira. Essa é o que a religião podia oferecer para ele: regras, proibições e não compaixão. Mas quando Jesus mandou, ele levantou e andou. Por quê? Porque ele teve fé na palavra de Jesus. Ele creu na palavra de Deus. Ele obedeceu a ordem do Senhor. E ele não temeu a oposição. Ele não temeu. Ele enfrentou a oposição. E sabe, o caso deste homem, pela experiência eu posso dizer, repete-se hoje. Muitas pessoas se veem numa condição de obedecer a Cristo ou obedecer à opinião pública, fazer o que agrada a Deus ou temer a oposição. Este homem, ainda que inválido fisicamente, espiritualmente ele teve uma coragem tremenda, porque ele não se importou com o que os sacerdotes haveriam de dizer e os outros religiosos, e isso ele fez antes de ser curado. Depois que estava curado, era fácil ele dar uma resposta, mas levantar e obedecer quando ele não conseguia levantar, e Jesus falou: levanta. E eu poderia dizer: eu estou aqui porque eu não posso levantar. Mas ele levantou. Toma o teu leito e anda. E a Bíblia diz que ele tomou o leito e foi embora. Não faltarão pessoas, meu amigo, minha amiga, para dissuadi-la de fazer uma escolha, uma decisão pública ao
lado de Jesus. A segunda coisa positiva que eu vejo nesse homem é que ele testificou que foi Jesus que o curou. De imediato ele não sabia muita coisa, ele nem conhecia Jesus. Como muitas pessoas têm um encontro com Deus e não conhecia nada sobre Deus. Muitas vezes tinha informação, mas um encontro pessoal não. Ele poderia até ter ouvido que Jesus fazia maravilhas e tudo mais. Ele não conhecia Jesus. Tanto é que quando perguntaram quem foi, ele falou, eu não sei. Mas quando ele encontrou com Jesus no templo, e Jesus se apresentou a ele, ele voltou àqueles homens que eram contra ele, que estavam com raiva porque ele carregou a sua cama no dia de sábado, e falou, sabe o nome dele? O nome dele é Jesus. Foi Jesus que me encontrou na minha aflição, que mudou a minha vida e me curou. Versículo 15. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Aí está uma forte evidência de que Jesus fez mais por ele do que cura. Jesus transformou a sua vida. Jesus lhe deu a salvação. Porque quando uma pessoa é salva pelo poder do Evangelho, a primeira coisa que ela quer fazer é contar a outros. Ela quer falar da sua alegria. Jesus disse que daquilo que está cheio o coração fala a boca. E a pessoa quer falar. Ela não consegue conter. E ele foi testemunhar da sua fé em Jesus Cristo. Outra evidência de que Jesus transformou a sua vida é que aquele homem foi ao templo. Versículo 14. Depois Jesus encontrou-o no templo. Ir à casa de Deus é uma evidência muito clara de que a pessoa realmente quer um encontro com Deus. No Salmo 122, versículo 1, o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem não quer nada com Deus, quando o outro convite, fala, me deixa dormir, hoje é domingo, vamos para o parque. Mas o fato é que você está aqui hoje, no domingo de manhã, na casa de Deus. Se o culto começasse às 10, nosso culto começa às 9h30. Se começasse às 11, você podia dormir mais um pouco. Mas você está aqui. Por quê? Porque para mim isso representa e significa você quer um encontro com Deus. Você vem à casa de Deus porque você quer ouvir a palavra de Deus. Você quer uma experiência com Ele. Você quer agradecer a Ele o que Ele tem feito na sua vida. Eu conheci 2 famílias brasileiras recentes aqui. O primeiro me disse, depois o outro, numa outra ocasião, também me disse: nós queríamos vir à igreja para agradecer a Deus por estarmos nessas terras do Canadá, pelo que Deus tem feito na nossa vida. Muitas vezes eu posso dizer, não, fui eu que conquistei, é o meu trabalho, é o meu esforço. Mas o que é o nosso esforço, o que é o nosso trabalho, se Deus não pôr a sua mão e abençoar? Então, eu vejo que o quadro desse homem é um quadro de alguém que teve uma experiência profunda com Deus, apesar de ele estar totalmente impedido pela sua condição física. Mas a graça de Deus não vê limites. O que eu vejo nesse texto é que os milagres efetuados por Jesus sempre tinham um objetivo final: revelar o amor, a graça e a misericórdia de Deus para conduzir a pessoa a uma experiência pessoal com o Senhor e compreender que mais do que os benefícios materiais e físicos que podemos receber de Deus, Deus está interessado na nossa alma, no nosso bem-estar espiritual e na nossa salvação. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. O apóstolo Paulo disse: se esperarmos em Cristo somente para esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, porque Deus tem muito mais para nós do que só o que muitas vezes esperamos nessa vida. Comparando esse homem curado conosco hoje, eu penso que às vezes o problema somos nós mesmos, ou o problema está em nós mesmos. Reclamamos da situação em que estamos, mas na verdade não queremos mudança na nossa vida. Nós queremos que a coisa melhore, mas nós não queremos mudança. Nós queremos continuar como as coisas estão, pois gostamos das coisas como elas são.
Eu tinha um amigo, e eu digo tinha porque ele já se foi, senão continuaria meu amigo. Mas esse meu amigo fumava muito. E esse amigo um dia me disse que esse vício é o meu mal. O médico já disse que eu estou como um caminhão descendo a ribanceira e sem freios. Eu falei, irmão, eu vou orar por você, para que Deus o ajude a deixar o cigarro. O pastor não ore, porque eu gosto do meu cigarrinho. Estava com medo que Deus fizesse ele largar o cigarro. Tem graça hoje, mas aquele irmão morreu por causa do cigarro. Alguns anos se passaram e ele morreu por causa do cigarro. Ele fez a escolha dele. E ele jamais poderia pôr culpa em Deus, por Deus não o ter ajudado. Muitas vezes fazemos escolhas na vida, e quando as coisas não vão bem, nós dizemos, onde estava Deus? Esse homem fez uma escolha, ele ficou 38 anos esperando, confiando em superstições, até que os olhos dele se abriram. E aí ele viu a graça e a misericórdia de Deus. E aí ele teve que fazer a escolha. Esse meu amigo, o médico tinha dito para ele que ele estava com um caminhão descendo a ribanceira sem freio. Eu falei que ia orar por ele para que Deus o libertasse do cigarro. E eu pedi para eu não orar, porque ele gostava do cigarrinho dele. Ele não ia parar. Esse homem podia dizer, bem, mas eu estou aqui já há 38 anos. Se eu creio no que o Senhor está dizendo, então tudo que eu fiz até agora não adiantou nada. Eu vou virar as costas para tudo que eu fiz, toda essa espera. E muitas vezes a pessoa pensa assim, mas se eu vou crer nesse Evangelho, e a vida que até agora eu vivi? E tudo que eu até agora aprendi e criei? Mas se não resolveu, se você continua com o coração vazio, sem certeza da sua salvação, sem a certeza de um relacionamento íntimo com Deus, você precisa de mudança. É nisso que nós vemos então que a pergunta de Jesus faz sentido. Faz sentido. Pois o fato de o homem estar ali há 38 anos, quase 4 décadas, não significa que ele ainda tinha esperança. O problema é que a enfermidade, de certa forma, tem os seus benefícios. Enfermo, ele poderia continuar sendo a atenção e a compaixão do povo se estender a ele. Enfermo, ele podia ter de uma forma ou outra a sua esmolazinha que entrasse para ele se manter. Enfermo, ele estava rodeado das pessoas que estavam numa situação igual a ele, que já estavam acostumados a reclamar, e muita gente gosta de viver reclamando. E talvez não se desse conta da gravidade da sua situação. A consciência ficou cauterizada, ele acabou esquecendo da razão por que realmente estava ali. Ele já não dava mais conta de todos os anos perdidos, à beira do poço, esperando por uma cura que nunca veio. E sabe, como pastor, eu tenho encontrado muitas pessoas que continuam firmados na religião. E eu não sou contra a religião, não. Tanto é que eu sou religioso, mas eu sei que a esperança está em Jesus Cristo, não na religião. E muitas vezes a pessoa está firmada na sua religião, esperando uma coisa que até agora nunca recebeu. E quando ouve que só Jesus Cristo salva, apesar da pessoa se dizer cristã, e a gente diz, entrega o teu coração a Jesus. Ela quer Jesus, mas quer todas aquelas coisas também. E ela tem que compreender que é só Jesus. Jesus disse ao apóstolo Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Paulo era um judeu muito fervoroso, um homem muito culto, guardava a lei, até que ele descobriu que ele tinha que confiar não era no seu esforço, nas suas virtudes, mas na misericórdia e na graça de Deus. Muitas vezes as pessoas também
estão enfermas espiritualmente e querem aproveitar um pouco mais as ilusões da vida sem Deus. Preferem crer nas superstições do que crer em Jesus. Continuam esperando no poço da misericórdia e assim passam a vida, passam o tempo no engano, perdendo a única oportunidade que há de salvação, que é tão simples, uma palavra tão pequena: fé. Mas fé em Jesus Cristo, e em Jesus Cristo somente. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz por quê? Atos diz: porque não há nenhum outro nome em cima nos céus, nem embaixo na terra, pelo qual devamos ser salvos, senão o nome de Jesus Cristo. Por isso Jesus perguntou ao homem: você quer ser curado? Eu não conheço a sua situação, mas uma coisa eu posso lhe garantir: muitas pessoas estão na mesma situação daquele homem, incapazes de efetuar a sua própria cura espiritual, incapazes de conseguir a salvação, porque a salvação, a Bíblia diz que não é pelas obras, para que ninguém se glorie, é um dom de Deus, e continuam esperando a vida toda nas suas religiões, e para não assumir um compromisso com Deus, dizem: todas as religiões são boas, todas as religiões levam a Deus. E nós sabemos que não é verdade. Tem muita religião que engana. Ou se amparam no credo popular: Deus é bom, não vai mandar ninguém para o inferno. A turma decide até que Deus vai fazer ou não vai. E assim, de engano em engano, o tempo passa, a vida passa, o coração e a mente vão ficando cada dia mais duros, e o costume de deixar as coisas para depois se agrava ainda mais, e de repente a pessoa é chamada à presença de Deus, vai ter que dar conta da sua alma, e na eternidade, para onde irá? Isso nós temos que parar e pensar. Tiago, que nós estamos estudando às quartas-feiras, diz no capítulo 4: porque o que é a vossa vida? A vossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. A maioria de vocês aqui é bem mais jovem do que eu, mas eu lembro da minha juventude como se fosse ontem. Não passa tão rápido. E só uma coisa certa: um dia nós estaremos na presença de Deus. Agora, assim como Jesus passou em Jerusalém, ali no poço da misericórdia, hoje Ele passa por aqui também. Assim como Ele passou pela vida daquele homem que nós não sabemos nem o nome, hoje Ele passa por sua vida também, aqui e agora, neste lugar. E de uma coisa nós podemos estar certos: aquele homem não estava ali naquele poço por acaso. E você não está aqui por acaso. Eu creio firmemente que você está aqui para o encontro de Deus, porque Deus o ama, porque Deus a ama, porque Deus quer um encontro com você. E hoje Ele faz a mesma pergunta que Ele fez àquele homem: você quer ficar santo? Você quer receber a minha salvação de graça pela fé? Porque tudo que precisava ser feito para salvá-lo eu fiz na cruz do Calvário. Não há sacrifício maior do que o meu sacrifício na cruz. Mas você crê nisso? Se você entende a seriedade dessa situação, levante os olhos para Jesus. Foi o que esse homem fez. Ele precisou tirar seus olhos do poço da misericórdia, que para ele até então era a sua esperança por 38 anos, e voltar os olhos para aquele que para ele até então era um desconhecido. Mas foi o único que realmente teve poder para lhe estender a mão e dizer: levanta. Ele teve fé, levantou. Toma o teu leito. Ele pegou e anda.
e ele andou. Porque ele creu. Não em crendices populares, mas no único que poderia ajudar. Todos nós temos muitas crendices, muitas coisas que aprendemos na nossa cultura, na nossa família, na nossa religião. Mas a Bíblia só indica um caminho, Jesus Cristo. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, levante os seus olhos para Jesus. Estende a sua mão em direção a Deus e diz: Senhor, eu quero. Eu aceito, Senhor, a sua ajuda. Eu aceito a sua salvação. E Jesus Cristo fará de você uma nova criatura. Porque em 2 Coríntios 5,17 a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. Deus faz coisa nova. O milagre da cura espiritual, mais do que qualquer benefício físico, Jesus quer dar a todo aquele que invoca o seu nome e o aceita como Salvador. E Ele quer fazer isso por você também. A igreja vai cantar o hino Jesus quer entrar hoje no teu coração. Enquanto estivermos cantando, levante a sua mão para Jesus. É um gesto físico, sim, mas é uma expressão pública de fé em Jesus. Porque aquele homem podia pensar: não, mas eu não preciso levantar meu leito, hoje é sábado, eu não vou quebrar a lei. Eu vou ter muita gente olhando para mim e que vão dizer. Não, ele estava olhando para Jesus, e o que Jesus dizia para ele era importante. A Bíblia diz: se hoje o Espírito Santo falar no seu coração, não endureça o seu coração. Obedeça, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer uma coisa nova na sua vida. Jesus disse: todo aquele que me reconhece diante dos homens, eu o reconheço diante do meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, também eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Jesus é claro, é objetivo, e Ele é o único que pode oferecer aquilo que ninguém pode. E a palavra de Deus nos diz em Romanos 8,32, e sabemos isto, que aquele que nem a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por amor de nós, quanto mais não nos dará também com Ele todas as coisas. Entregue a sua vida a Jesus. Enquanto cantamos, receba Jesus como seu Senhor e Salvador. Levante a sua mão para que eu possa orar por você. Escute a letra desse hino. É um convite, é uma mensagem de amor. Cabe a você fazer como homem, tirar os olhos das coisas, das circunstâncias e voltar para o Salvador.
alguém aqui que quer dizer, pastor, estou levantando a minha mão porque eu quero pegar na mão de Deus, eu quero. Deus abençoe, Igor. Deus abençoe. Renata, esposa. Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe lá. Meus amigos ao fundo. Você crê que se nesse momento você ora ao Senhor Jesus e convida Jesus para o seu coração, Ele atende a sua oração, perdoa os seus pecados, restaura a sua alma. Se você crê, no silêncio do seu coração, você pode orar comigo, repetindo esta oração. Eu vou fazer uma oração como se fosse você, ajudando-o a dizer a Jesus que hoje, nesta manhã, você o recebe como seu Senhor, seu melhor amigo e seu Salvador. Santo Deus, nesta manhã, tendo ouvido a mensagem da palavra do Senhor e crendo que só Jesus Cristo tem poder para salvar o pecador, eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor, meu amigo pessoal e meu Salvador. Eu entrego a Deus a minha vida ao Senhor e peço que o meu nome, Senhor, como promete a tua palavra, seja escrito no céu, no livro da vida, e que o teu Espírito Santo venha habitar em mim para me dar, ó Deus, poder para viver este compromisso que hoje eu faço com o Senhor, de seguir durante a minha vida. É no nome de Jesus que eu oro, Pai, e agradeço pela minha salvação. Amém. Se você fez essa oração com fé, a Bíblia diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é só usar o nome de Deus, porque a Bíblia fala, muitos usam o nome de Deus em vão, mas aquele que invoca o nome de Deus como agora o seu Deus, como agora o seu melhor amigo, como agora o seu Salvador e o seu Senhor. Se você fez isso, meu amigo, minha amiga, você fez a escolha mais importante da sua vida, porque a partir desse momento você passa a ser verdadeiramente um filho, uma filha de Deus. E por que eu digo isso? Porque em João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz: mas a todos que o receberam, a todos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E por que eu digo a partir de agora? Esse relógio que eu tenho aqui é muito bom, mas nem o melhor relojoeiro do mundo pode fazer esse relógio. Pode fazer um parecido, mas esse não. Por quê? Porque já está feito. Quando a Bíblia diz deu-lhes o poder de serem feitos, é porque a partir do momento que a pessoa entrega a vida a Jesus, é que ela é feita filha de Deus. Até então, é uma criatura de Deus, que Deus criou a sua imagem e a sua semelhança, mas que o pecado separou. E quando a pessoa reconhece: Senhor, eu quero a sua amizade, Senhor, eu quero que o Senhor esteja comigo a cada momento da vida, para cada aventura, eu quero, Senhor, deixar tudo que te entristece e experimentar a vida maravilhosa que o Senhor tem para mim. A Bíblia diz que recebe. Deus o recebe como filho, como filha, e faz dele seu verdadeiro filho, seu verdadeiro filho. Parabéns pela escolha. Bem-vindo à família de Deus. E se você tem desejo de conhecer mais sobre a Bíblia, minha esposa já tem 2 pessoas que pediram para estudar a Bíblia com ela, e nós poderíamos nos domingos, na hora que as crianças saem, pelo menos por 4 domingos, você sair para estudar a Bíblia sobre as doutrinas básicas da fé, as doutrinas bíblicas, para que possa lhe ajudar a compreender essa decisão que você fez. Nós vamos ter um café com o pastor. Se houver alguém que tem necessidade de oração e gostaria de vir à frente para que o pastor ore por sua vida, está passando por uma luta, por uma necessidade, venha, eu terei prazer de orar por você, porque a Bíblia diz: orai uns pelos outros. Está alguém enfermo? Ore a Deus. Está alguém alegre? Canta louvores. Então, a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros.
E eu gostaria, se você tem necessidade de oração, de orar nesse momento, professor.